Fazer contato com o médico infectologista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Bom dia, Vecina. Oba, bom dia, tudo bem com você e com nossos telespectadores? Tudo bem dentro do possível, né, Vecina? Tá Mas difícil. difícil, né? Mas ontem a gente teve aí uma notícia, digamos assim, que traz um pouco de esperança para as pessoas, né? Que foi a aprovação da vacina da Pfizer pelo Reino Unido. A distribuição desse imunizante vai começar já a partir da semana que vem, mas a União Europeia, inclusive, criticou ali o processo de aprovação. Como que você viu não só a aprovação em si, mas também esse processo que levou aí já a esse imunizante a poder ser distribuído semana que vem no Reino Unido, Vencila? Veja bem, você tem Fla-Flu em tudo quanto é lugar, né? Então, aqui em São Paulo, entre o Dória e o Bolsonaro, e na União Europeia, entre o Boris Johnson e o pessoal da União Europeia, né? Eles estão brigando já fazem 2 anos. E acho que é absolutamente normal ter acontecido esse desencontro em que o Boris Johnson tentou mostrar que a Inglaterra sozinha é melhor que a União Europeia. É um equívoco dos dois lados, né? E é óbvio que essa vacina, com os atributos que ela já demonstrou ter, ela vai ser aprovada também pela Agência Europeia de Medicamentos, pela EMA. Então, tudo é um jogo de cena, basicamente é jogo de cena. Mas começa a vacinação na Inglaterra, uma vacina que demonstrou ser bastante eficaz e muito segura, e que tem o problema de todas as vacinas, não tem doses suficientes para todo mundo. E está tentando dividir as doses que ele tem fabricado entre vários países para conseguir criar uma clientela e um nome que valorize as suas ações no mercado. Tudo isso é um jogo bem jogado. Quem jogar mal o jogo, como nós brasileiros estamos jogando mal o jogo, só vai ficar fora do jogo. E é o que estamos conseguindo fazer. Agora, na sua avaliação, por que a gente está jogando esse jogo mal jogado? O que o Brasil precisaria fazer em relação justamente a essa questão da vacina que não tem sido feito? Veja, tem que apostar em todas. Nós temos certeza de que nenhuma vacina vai conseguir produzir uma quantidade para vacinar uma população de 210 milhões de brasileiros, de 540 milhões de europeus, de 350 milhões de americanos, de 1 bilhão e 400 milhões de chineses, e vai daí para frente. Então, o que essas empresas todas vão fazer é vender o seu primeiro lote picado e garantir que quem compre vai ter compra a seguir. Nós não vamos ter imunizante para toda a população em 2021. Essa é a questão. Então nós temos que aceitar que eles são eles e não nós. E que eles têm uma outra estratégia. E se a gente não tiver uma estratégia adequada, a gente fica fora do jogo deles. Então, nós temos que acertar um pouco o nosso jogo. Isso significa querer comprar da Pfizer, querer comprar da Janssen, querer comprar da Coronavac, da chinesa, e querer comprar da AstraZeneca. A AstraZeneca, nós temos um acordo, tanto melhor. Nós vamos ter da AstraZeneca umas 100, 140 milhões de doses este ano, que dá para vacinar 70 milhões de brasileiros, são 2 doses. E nós temos o acordo da Sinovac com o Butantan, que dá aí mais outros 100, 140 milhões de doses. Vai faltar um pouco para cobrir o resto da população. Temos vários grupos. A questão da divisão em grupos, pelo menos nisso o Ministério acertou. Vamos começar com profissionais da saúde, são a área de maior risco, depois vamos chegar aos idosos e sequencialmente o que eles propuseram, que não é nada diferente do que o mundo inteiro está propondo. Não houve criatividade nenhuma ali, mas pelo menos aceitaram o óbvio, porque o Ministério não tem aceito o óbvio, né? Tem falado bobagem em cima de bobagem. Então, aqui aceitaram. Agora, tinha que ter insistido mais, tem ainda tempo para insistir e comprar, sei lá, 10, 15 milhões de doses da Pfizer. Ah, mas é menos 80. O problema do menos 80 está equacionado pelo fabricante. É só fazer o acordo
garantia. O material vai sair da fábrica hoje. Tem 15 dias em container com gelo seco e 5 dias em geladeira. 20 dias para chegar na ponta. É só fazer o que o general sabe fazer. Esse negócio chama de logística. Diz que é uma especialidade dele, já que ele não entende nada de saúde, é por aí que ele tem que caminhar. Agora, o que não pode é desprezar, no momento em que está morrendo gente, que nós estamos tendo uma crise sanitária, desprezar uma solução que está na porta da nossa casa. Ou seja, essa atitude do Ministério da Saúde de, nas entrelinhas, não de forma explícita, mas descartar a vacina da Pfizer é algo errado. Poderia, por exemplo, o Brasil contratar, né, doses da vacina justamente para serem aplicadas em grupos prioritários como os profissionais da saúde, Vecina? É uma monstruosidade deixar de aceitar uma das 4 vacinas que realizaram seus testes clínicos no Brasil. A agência oferece a aceitação emergencial das vacinas para quem fez testes clínicos no Brasil. Essas 4 que fizeram testes clínicos no Brasil, nós teríamos que tentar comprar, por pequena que seja a quantidade, uma quantidade que irá cobrir uma parte das nossas necessidades. Não vai cobrir muito, mas vai cobrir uma parte. Então, é esse esforço que eu acho que o Ministério não está fazendo. E Vecina, ontem a Anvisa divulgou um guia de requisitos para pedidos emergenciais de autorização para vacinas contra a Covid-19 no país. O objetivo, segundo a Anvisa, é orientar as empresas sobre informações necessárias para facilitar esse aval para imunizantes experimentais. Eu queria que você explicasse como é esse procedimento e também no que essa autorização difere do registro definitivo. A grande diferença é que você aceita uma pré-análise dos dados que foram coletados durante a fase 1, 2 e 3. E você não permite, e aí eu acho que é um pouco de exagero da agência, você não permite a comercialização. Não pode vender, só pode ser aplicado, portanto, através de programas oficiais. Eu acho que isso também pode prejudicar um pouco, né? Porque muitas empresas provavelmente tomariam a frente do Ministério e comprariam vacinas para vacinar seus profissionais. E isso poderia ajudar no esforço geral do SUS no Brasil, se as empresas que assim quisessem comprassem a vacina e aplicassem nos seus trabalhadores, depois de tudo ser feito. Tem que ter lá a declaração de eu concordo com tomar vacina, essa coisa toda. Mas, basicamente é isso, é um conjunto de regras emergenciais que a agência propõe para a sociedade para fazer uma aprovação fora do normal, que é cópia do modelo americano, do modelo da agência europeia e do modelo da agência britânica. Nós não criamos nada. Nós não estamos inventando uma jabuticaba, é uma cópia dos regulamentos que foram publicados nesses outros países, que se preocupa com tudo que deve preocupar. A questão da segurança, a questão da eficácia, a questão da qualidade da vacina e a questão da estabilidade da vacina. Além disso, tem tudo que é precedente a isso. Tem a visita às fábricas, a inspeção de visita às fábricas para verificar boas práticas de fabricação. E o Brasil foi incluso num clube muito restrito de agências que aceitam trocar visitas. Então, eu visito uma fábrica, aviso esse clube, o clube não precisa visitar mais aquela fábrica. Alguém do clube visita uma fábrica, o Brasil não precisa ir visitar a fábrica para verificar se ela tem boas práticas. Um dos elementos desse clube, tendo feito uma inspeção, vale para todo o clube. O que é ótimo, né? Porque a inspeção de fábrica é fundamental, é complexa, é demorada, custa caro, e você ter feito finalmente, isso é uma coisa que nós vínhamos tentando fazer desde os anos 2000, quando criamos a agência. Criar uma relação de equivalência e não de subordinação, porque essa era a proposta. Onde o FDA for, a Anvisa não precisa ir.
E a proposta nossa era, aonde a Anvisa for, o FDA também não precisa ir. Tem que haver equivalência. E porque isso tem consequências comerciais para o país. E hoje nós conseguimos essa relação de equivalência com as outras agências do mundo. Agora, Vecina, diante desse quadro que você expõe, de que não teremos vacinas suficientes para todos no ano de 2021, o Brasil vai ter que continuar adotando estratégias de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E uma dessas estratégias consagradas, inclusive em outros países, é a questão da testagem em massa. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou numa audiência virtual no Senado a respeito das quase 7 milhões os 7 milhões de testes que estão ali no aeroporto de Guarulhos, perto da validade, deu uma declaração controversa a respeito da prorrogação da validade desses testes e também falou que até o final do ano vai alcançar 25% da meta de 24 milhões de exames RT-PCR. Ainda dizendo que, na verdade, o que deveria valer hoje é o diagnóstico do médico, o diagnóstico clínico e não teste. Como é que você viu essas declarações do ministro? O ministro comete 3 equívocos. Primeiro equívoco é dizer que o diagnóstico do médico vale alguma coisa. Esta doença só tem diagnóstico confirmatório com RT-PCR. Não tem outro jeito de confirmar. O teste sorológico nem sempre consegue encontrar a imunoglobulina que deveria estar lá. Por várias razões. Não vou discutir aqui que não tem tempo. Mas o teste sorológico não consegue. O RT-PCR tem alta positividade quando pesquisado após o 4º, 5º dia de contágio até o 15º dia. Então, o padrão ouro para diagnóstico dessa doença é o RT-PCR. Além do que, quando você identifica uma pessoa que é positiva, você pede a ela que se isole para que ela pare de transmitir o vírus. Então, você convencer uma pessoa para se isolar sem que você tenha o RT-PCR na mão é muito mais difícil. Agora, se ela tem sintomas e tem um RT-PCR positivo, ela deve ficar afastada de outras pessoas para não continuar transmitindo. Essa é a grande importância do teste. Além do que, quando eu identifico eu posso identificar outros que foram contaminados por aquela pessoa. Primeiro erro que ele cometeu. Segundo erro que ele cometeu foi dizer que ele vai conseguir fazer os 24 milhões. Se ele vai fazer os 24 milhões, não será com esses 7 milhões, porque este é o terceiro erro. Estes testes que foram comprados não servem em uma parte importante dos equipamentos brasileiros. E ele está postergando falar isso, e ele vai ficar sofrendo cada vez que vocês da imprensa descobrirem que os testes vão vencer, porque os testes vão vencer. Quer dizer, eu estou falando que os testes não servem nos equipamentos, na massa de equipamentos que nós temos. Nós temos hoje uma capacidade de realizar testes num grupo de equipamentos da Fiocruz e do DASA, que chega a mais ou menos 60 mil testes dia. E temos uma capacidade de uns 10, 15 mil testes dia em máquinas que estão nos laboratórios centrais de saúde pública, laboratórios como o Adolfo Lutz aqui em São Paulo. Nestes laboratórios, esses testes poderão ser usados. Mas se você dividir 7 milhões de testes por 15 mil, vai dar um número de dias que a revalidação dos testes não permitirá que eles sejam consumidos. Então, o Pazuello devia conversar com a equipe dele para ele parar de ter que se desmentir. Disse, olha, infelizmente, em abril, foi cometido um erro e nós fizemos uma compra equivocada. Essa compra foi fruto de desídia, sacanagem, burrice? Não, foi fruto do que nós sabíamos naquele momento. Foi um erro cometido num momento que muita gente estava cometendo erros porque nós não tínhamos informação suficiente. E agora você tenta ficar justificando o que está acontecendo com esses 7 milhões. O que vai acontecer com eles é que eles vão ser jogados, uma parte importante vai ser jogada na lata do lixo e ponto.
Seria então uma questão do governo tratar isso de uma forma mais transparente, porque eu já inclusive escutei, né, gente, jornalista afirmando, defendendo a narrativa de que na verdade são os estados e municípios que não vão atrás dos testes, mas quando a gente Não, vai ouvir, não, não, não. então, Olha, os testes, veja bem, as pessoas vão às unidades básicas de saúde com sintomas. Nas unidades básicas de saúde é coletado o suave orofaríngeo. O que é o suave orofaríngeo? Você pega um cotonete, cutuca a boca, cutuca o nariz, põe dentro de uma solução que está dentro de um tubo de ensaio. Manda o tubo de ensaio para o laboratório. De quem é o laboratório? O laboratório é. Esses LACENs são dos governos estaduais. O DAS é um laboratório privado contratado pelo Ministério da Saúde. E a Fiocruz, que é do Ministério da Saúde, tem outros laboratórios. Nestes laboratórios, esses 7 milhões de testes têm que chegar. Eles não têm que chegar nos estados e municípios. Os municípios fazem a coleta, mandam para fazer o exame nos laboratórios aonde o governo federal tem que mandar os testes. Então, mais uma vez, ele está enganando a distinta plateia. Importante essa sua explicação, Vicena, justamente porque essas narrativas falsas, elas se multiplicam e, na verdade, o que acaba sendo paralisado é todo o enfrentamento da pandemia da Covid-19, já que hoje a gente não tem uma coordenação nacional que cuide de fato disso, né? A coordenação nacional até existe, mas é fraquíssima. Um dos instrumentos que o governo federal tem é um negócio chamado GAL. GAL é um software de gerenciamento de laboratórios. Esse software de gerenciamento de laboratórios é um pequeno desastre, é mais um desastre nessa história, porque ele mais fica parado do que funciona, e com isso não consegue acompanhar um movimento muito grande de testes que estão sendo realizados no país. E isso está desde o começo da pandemia, isso é uma das coisas que poderiam ter sido resolvidas, as melhorias que têm que ser feitas nesse software. Certo, Vicena, eu queria agradecer aqui a sua participação, suas importantes explicações a respeito do que tem sido feito e do que o governo precisa fazer também para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e também da distribuição de vacinas em 2021. Muito obrigado, Vicena. Obrigado a você, estou sempre às suas ordens e à ordem dos nossos espectadores. Conversamos aqui com o médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vicena. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.